Olá, eu sou Alisson Collins, estou aqui para apresentar o trabalho Os algoritmos do meter visual monocular desenvolvidos para carros podem funcionar em um drone FPV? Então, ultimamente os drones estão sendo aplicados cada vez mais em diversas áreas, porém, em ambientes internos ou ambientes privados de sinal de GPS, eles ainda têm muita dificuldade de navegação. Então, para melhorar essa navegação, é necessário saber onde o drone está. Para isso existem os algoritmos de odometria. Então, diversos algoritmos de odometria visual já foram desenvolvidos para carros, para desenvolver veículos autônomos, e esses algoritmos comumente são avaliados utilizando o dataset chamado KIT, que contém diversas sequências uh, coletadas durante o tráfego por uma cidade. Aqui temos o exemplo do carro com os sensores e o exemplo de uma imagem coletada por esse carro, que compõe o dataset. Então, como existem vários métodos já desenvolvidos para carros, a ideia desse trabalho é trazer esses algoritmos desenvolvidos para os veículos autônomos terrestres para um drone com imagens, para um drone de corrida com imagens em primeira pessoa. Então, para isso, a gente resolveu utilizar o dataset da UZH FPV, que contém várias trajetórias captadas pelo drone de corrida. Então, o método proposto é esse aqui, que pode ser dividido em seis passos, mas com certeza tem mais. Que a primeira é a captura das imagens no tempo I, no tempo T e no T mais um. Uh, Remover a distorção dessas imagens utilizando os dados de calibração da câmera. Depois a gente utiliza o método FAST para identificar as features uh, desse, nessas imagens. Uh, e depois de identificadas as features com FAST, a gente usa o método do Lucas Canadi para identificar o fluxo óptico na próxima imagem. A gente utiliza o algoritmo de 5 pontos de Nister com o método Ranstack para calcular a matriz essencial. Depois, com a matriz essencial, a gente calcula o vetor de rotação e translação. E após isso, a gente utiliza uma escala externa multiplicada pelo vetor de translação para diminuir o desvio da trajetória. Então, o método FAST é um método para identificar as features, ele tenta identificar cantos. Então, esses cantos são identificados comparando as intensidades dos pixels em um padrão circular, em torno de um pixel central, e ele é conhecido por ser computacionalmente eficiente. O método de fluxo óptico Lucas Canada é um método para estimar o deslocamento de objetos dentro de uma sequência de imagens. Ele calcula os vetores do fluxo óptico, resolvendo um sistema de equações lineares para cada pixel, uma região pequena de pixels, considerando o gradiente espacial e temporal das intensidades. E agora vou explicar um pouquinho do algoritmo de 5 pontos de Nister, que é utilizado para calcular a matriz essencial. Ele utiliza para encontrar possíveis soluções, escrevendo a relação geométrica entre as duas câmeras. E daí, com o método de 5 pontos de Nister, a gente utiliza o método Ransack para dar mais robustez a esse passo, removendo os outliers nesses pontos. Então essa combinação é eficiente para ambientes que não tem que pode ter muitas correspondências incorretas entre os pontos,
assim dando uma melhor estimativa para a matriz essencial. Então, os resultados. Primeiro eu trago o resultado do teste no dataset kit, foi a sequência 05 escolhida. Podemos ver que ele, apesar de não ser 100% correto, ele ainda tem uma boa estimativa da trajetória. Só tem um pouquinho de drift porque a função de escala foi calculada utilizando a homografia, não foi calculada utilizando dados externos. Então, podemos ver que o resultado saiu bom ainda. Agora, passando para os datasets de drone FPV, do drone de corrida, podemos ver que que os resultados são abismais. Foi utilizado 3 sequências de trajetórias, a primeira com 5 metros por segundo, a segunda com 10 e a terceira com 12, e o algoritmo não conseguiu estimar a trajetória de forma minimamente utilizável. Então, nesse trabalho a gente viu que os métodos de odometria visual monocular desenvolvidos para carros, veículos autônomos terrestres, não funcionam em conjuntos de dados de drones de corrida em primeira pessoa. E então, para resolver esses problemas, seria o refinamento da detecção e do rastreamento das features, a otimização do algoritmo para cenas dinâmicas, a exploração de estratégias de fusão de sensores, como Kalman Filter ou outros, para fundir as medições das EMUs. E também a importância da adaptação dos algoritmos ao cenário. Outra ideia seria a utilização de métodos de aprendizado profundo para a audiometria visual. Muito obrigado.